Nós estamos vivendo uma pandemia da preguicite de percepção. Tiago pergunta, o que é isso? Isso é o seguinte, a gente está saindo, tem que compreender isso, nós estamos saindo de uma ditadura cognitiva. A ditadura cognitiva é o resultado de um ambiente, né, tecnoecológico, de uma determinada mídia, de um determinado modelo de comunicação, né, que é completamente percebido, adotado, controlado, né, pelas organizações tradicionais. Então, nos últimos 200 anos, quer dizer, eu acho que mais que 200 anos, se você começar em 1450, todo o processo de 1450 até a chegada da internet, nesse ciclo aí de 500 anos, nós demoramos para a gente aprender, né, as organizações que precisam existir, que uma sociedade precisa de organizações, precisa de instituições, elas aprenderam, né, como lidar com com o ambiente de comunicação que a gente tinha no passado. Né? Então, esse ambiente de comunicação ele foi completamente controlado, percebido, detalhado, né? E isso gerou, ao longo do tempo, o que eu vou chamar de ditadura cognitiva, ou seja, você tinha um determinado núcleo, um centro, que definia, né, o modelo de como as coisas funcionam, de como as coisas deveriam funcionar e gerando uma percepção, na maioria das pessoas, quer dizer, uma hegemonia de percepção e reduzindo o espaço de contra-hegemonia. Ou seja, pessoas que pensam diferentes em relação ao ambiente, elas têm dificuldade de colocar a sua visão. Aí você vai dizer, a mídia. Não é a mídia, não. Você vai ver isso na justiça, você vai ver isso na ciência, você vai ver isso nas organizações, você vai ver isso no governo, você vai ver isso em todos os lugares. Por quê? Porque todas as organizações, a gente tem a fantasia que as organizações controlam a sociedade, né? E que existe alguém, né, o poder, ou as pessoas, né, que estão aí, o controle do poder, tem aquelas pessoas que estão numa sala secreta planejando. Tudo bem, eu acho que essa é uma visão quando você tem um ambiente tecnoecológico que você tem um controle e uma continuidade. Uma revolução cognitiva, que é o que a gente começou a viver a partir de 1990, com a chegada da internet, ela quebra a tecnoecologia do passado. Então, os fatos que a gente está vendo hoje no Brasil, que as pessoas estão tendo muita dificuldade de entender, estão com essa perplexidade, eles começam a ser analisados em 1999 pelo Pierre Levy, com um livro fundamental para a gente poder trabalhar e compreender esse movimento, que é o Cybercultura, que ele vai dizer o quê? Ele vai dizer que quando você muda uma tecnoecologia, ele tem outro nome, né? Ele chama lá de eras cognitivas, alguma coisa assim. Quando ele diz que você faz essa mudança, você tem um reajuste geral na sociedade, tanto da economia, quanto da política, quanto da sociedade. Então, tudo isso vai se ajustando na tecnoecologia. Então, de certa forma, ele está dizendo, nós somos condicionados pela tecnoecologia, e a tecnoecologia é condicionada pelas tecnologias que são criadas pela sociedade, que são massificadas não pela estrutura de poder, mas pelas alternativas das pessoas que estão carentes, latentes, que começam a utilizar aquilo para poder se disseminar suas ideias, etc, etc. Quer dizer, esse movimento que a gente está vendo, na verdade, é a consolidação das relações em rede que as pessoas estão tendo intensamente no Brasil, talvez mais que em muitos países, porque o brasileiro tem uma questão de comunicação muito forte, e a gente, então, precisa entender. E olha só que coisa interessante, né? Então, a gente vai pegar aqui no valor, só para exemplificar, e para depois também começar a trabalhar, uma questão que eu acho que é interessante, é dizer o seguinte, como modelo de produção acadêmica, né, principalmente no Brasil, com aquela ideia da CAPES que você tem que produzir artigos e que você tem todo um modelo de pareceristas que vai centralizando, né, a produção científica e vai cada vez mais criando uma espécie de hegemonia de pensamento e vai colocando o pesquisador cada vez mais distante da produção científica e principalmente mais distante da produção científica voltada para a sociedade, para os fenômenos que estão acontecendo. A academia está olhando para um mundo que não está aqui fora acontecendo. Então, quando acontece um troço desse, o que você esperaria? Você esperaria que você vai chamar, né, os pesquisadores para falar nos jornais e as pessoas iriam explicar o que está acontecendo. Olha só que interessante. No valor de hoje, né, a gente está falando aqui do dia 21 de junho, dia posterior à manifestação de quase 300 mil pessoas no Rio de Janeiro ontem, a nossa amiga Lourdes Sola, socióloga e cientista político da Universidade de São Paulo, presta atenção, uma das principais universidades do mundo, né, ela diz o seguinte, sobre Primavera Árabe, sobre o movimento na Turquia, né, ela vai dizer o seguinte, olha só, acho engraçada a nossa vontade de produzir uma teoria universal para esses movimentos a partir da forma da escalada da mobilização em rede.
Vou repetir para você, porque às vezes eu vejo que eu leio muito rápido. Vou ler bem devagar. Acho engraçada a nossa vontade de produzir uma teoria universal para esses movimentos a partir da forma e da escala de mobilização em rede. Ela acha engraçado. Ela acha engraçada a nossa vontade de produzir uma teoria universal. Como assim acha engraçada? A ciência não é engraçada, ou ela é ou ela não é, ou ela é eficaz ou ela não é. Então ela está dizendo assim, não, acho engraçado, isso aí não pode ter, a gente tem que entender cada país. Como assim entender cada país? Ela não quer, então ela está dizendo que o Pierre Levy é engraçado. Ela está dizendo que o Pierre Levy em 1999, quando ele começa a explicar isso, né, e serve de guia, quando, até de certa forma o Castells vai falar isso, ou quando o Rifkin, aqui, ó, nesse livro, A Terceira Revolução Industrial, ele fala que quando você tem uma descentralização da comunicação e uma descentralização da energia, a gente tem uma terceira revolução industrial, ele não está achando que é engraçado. Não é uma piada que ele está fazendo. Ele está querendo criar uma lei universal, sim. Ele está querendo entender como é que são as mudanças de comunicação e como elas afetam a sociedade. Então, o que eu acho que a gente tem que entender, quando a gente está olhando, então eu vou olhar um pouco o outro lado. Né? As pessoas estão criticando a política, maravilha. As pessoas estão criticando o governo, maravilha. As pessoas estão criticando as organizações, maravilhas, porque essa geração Y vai trabalhar nessas organizações. Muito dessa manifestação é para dizer que as pessoas não querem trabalhar nessas organizações. E a outra coisa que eu quero dizer é a ciência. Qual é o papel da ciência e como é que a produção científica está sendo feita? Que a produção científica está sendo do mesmo modelo que a representação política. A academia não nos representa. As teses que estão sendo feitas não nos representam. Né? A produção científica, com esse negócio de você obrigar as pessoas a produzir artigos, não nos representa. Porque não é produzindo artigos só que você resolve o problema. É dando aula, é conversando com as pessoas, é criando espaços, é você produzindo projetos e, a partir disso, também fazer artigos. Quer dizer, a pessoa tem que ser valorizada pela sua capacidade. Para terminar, eu vou contar uma historinha para vocês muito interessante desse novo mundo. O professor da USP saiu aqui no Rio, mandou um e-mail dizendo que queria participar de um congresso em São Paulo, né? Um congresso fora nos Estados Unidos sobre mídias sociais e tal. Uma pessoa com pós-doc, etc, etc. Aí recebeu uma resposta dizendo assim, não, você não, a gente não vai querer que você venha. Ele falou assim, mas poxa, eu sou uma pessoa, doutor da USP, etc, etc, etc. Ele falou, não, só que é o seu CLUT está muito baixo. Ele, o que é CLUT? CLUT é a medição das redes sociais, a sua participação no Twitter, a sua participação no Facebook, a participação no YouTube, a participação, quer dizer, você está produzindo ciência para você mesmo ou para a sua panela aí, mas você não está produzindo para fora. Então, quando você não produz para fora, você tem um CLUT, que é a medição que as pessoas estão considerando, muito baixo. E ele não foi para o Congresso. Ou seja, a gente está querendo fazer uma reciclagem em toda a sociedade, não é só na política, e também na academia, para a gente evitar que esse tipo de declaração, ou seja, o valor vai correr para falar com uma pessoa que vem dizer que a teoria do Pierre Levy, que é uma teoria muito relevante para entender o que a gente está acontecendo, é muito engraçado. Vamos entender só o Brasil e não vamos colocar isso tudo dentro de um contexto, quando a gente está vendo que tudo isso faz parte de um contexto muito mais geral, que a gente precisa, não estou dizendo que o Pierre Levy é a melhor teoria, mas é pelo menos uma melhor, muito melhor do que essa moça que está dizendo isso aqui. Bom, é isso. Muito obrigado.